Muito boa tarde. Vamos para mais um webinar da Sociedade Portuguesa de Pneumologia relacionado com o Covid-19. Faz agora um mês que fizemos o primeiro webinar, mais propriamente ocorreu no dia 12 de março. Já muitas coisas foram ocorrendo, já sabemos muito mais acerca desta pandemia e hoje vamos falar de uma particularidade da mesma, isto é, o seu princípio. Vamos falar do vírus. Que vírus é este? Qual a sua virulência? Qual a sua letalidade? Qual a sua variabilidade? O que é que, eventualmente, que evolução é que ele poderá ter? Que imunização poderá provocar? Tudo isto são perguntas que todos nós temos e que convém ser esclarecidas na medida em que isso for possível. Estes programas de webinars vão continuar. Ainda esta semana iremos ter um webinar relacionado com uma das doenças, um dos grupos de doenças respiratórias, mais propriamente com as doenças pulmonares difusas, que será moderado pelo professor Carlos Boa Cordeiro e que terá dois convidados internacionais, nomeadamente um italiano, o professor Venarino Pauletti, e uma colega espanhola, a doutora Cláudia Valenzuela, de Madrid, e que nos poderão contar a sua experiência neste item particular. Por hoje, para nos falar deste SARS-CoV-2, temos a sorte de ter um reputado especialista, o professor Pedro Simas, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é grupo líder do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, a quem agradeço imenso o facto de ter aceito colaborar connosco e esclarecer-nos algumas questões relacionadas com este novo vírus que tanto nos está a atrapalhar a vida. E depois, no final, iremos ter sempre algumas perguntas, ao qual perguntas essas que estão abertas a quem nos está a ouvir. Muito obrigado. Sr. Professor Pedro Simas, obrigadíssimo mais uma vez. Ok. Passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi dirigido para participar neste webinar na Sociedade Portuguesa de Pneumologia. É com muito gosto que o faço e espero vir de encontro às vossas expectativas. Vou aqui partilhar o meu ecrã. O que eu tinha planeado era 15 a 20 minutos no máximo de uma introdução com alguns conceitos básicos para depois maximizar as perguntas e a interação com as pessoas que estão a participar neste webinar. Então, olha, eu vou ser muito direto e vou precisamente começar por responder àquilo que está aqui transmitido, que é perceber o motivo de ser tão transmissível e qual é o seu comportamento atual e futuro. Então, começo já por aí. Vamos ver então. Porquê é que o SARS-CoV-2 é tão transmissível? E há 3 fatores que o fazem muito transmissível, que é a maioria das infecções ser assintomática, subclínica ou ligeira, e já vamos ver os números a seguir, o contágio possível 2 dias antes dos primeiros sinais clínicos, isto é muito importante, e a grande afinidade para o receptor celular, a Angiotensin Converting Enzyme 2. Já vamos falar um bocadinho melhor nisto, porque isto são boas notícias para o mundo, de que o vírus é muito bom a transmitir-se. Por um lado, causa a pandemia, mas por outro lado, diminui muito a virulência e já vamos ver os números, ok? Muito bem, então quais são os números? Qual é que é o seu comportamento atual? Neste momento, até há uma hora atrás, tínhamos quase 2 milhões de pessoas confirmadas como infectadas. E nós sabemos, neste momento, que isto não reflete a realidade do total de números de infectados, porque não se consegue testar toda a gente e estas são as pessoas, essencialmente, que vão aos serviços de saúde e recorrem aos serviços de saúde. E de modo que temos aqui três números. Temos aqui o número de mortes, o número de pessoas já recuperadas e dadas como portanto, recuperadas, não é? E depois temos aqui os casos ativos neste momento. Portanto, a soma destes 3 números dá o número total, como é óbvio.
E, portanto, aqui, nestes números ativos, todos os dias de manhã eu abro este site, que é o Worldometer, e vejo esta caixinha que está aqui. E porquê? Porque quando olho para esta caixinha, desde o início, vejo aqui que de 1.326.000 pessoas mais ou menos infectadas, confirmadas infectadas neste momento, há praticamente 96% destas pessoas estão numa situação clínica de ligeira, de infecção ligeira, uma infecção respiratória ligeira. E só 4% é que estão seriamente afetadas num estado hospitalar crítico, de saúde crítica. E, portanto, este número para mim é extremamente importante. E isto, associado ao facto de a maior parte, talvez estima-se agora que 80% de todas as infecções no mundo não estejam confirmadas, portanto, sejam assintomáticas ou subclínicas não confirmadas, isto, do ponto de vista da virologia, traz-me alguma tranquilidade e algum otimismo, porque olhando para aquilo que nós sabemos dos coronavírus que existem no homem, portanto há pelo menos 4, já vamos falar neles, 4 coronavírus respiratórios, há um ou outro entérico que causam a ligeira infecção respiratória, não obstante são responsáveis por mais ou menos 1/3 do que a gente chama constipações sazonais, mas eu, todos os anos, digo aos meus alunos em medicina, e há muitos anos que o faço, que não têm grande importância médica. Neste momento até só falamos mais neles por causa da pandemia que houve, ou no princípio de pandemia que houve de SARS, não chegou a ser uma pandemia a sério, e pelos casos acidentais que têm havido de transmissão ao homem a partir do camelo, de um coronavírus também que é o MERS. Okay? E, portanto, isto são factos, não é a minha opinião, mas sim um facto atual que está a ocorrer neste momento. Okay? Depois está aqui um outro conceito que tem gerado alguma confusão, que eu queria estabelecer só as definições, que é o conceito de letalidade. Aqui o que vemos é uma coisa que os ingleses chamam case fatality rate, que é a letalidade por caso. E que vemos aqui que tem um valor altíssimo, não é? Tem um valor de 21%, ou seja, de todos os casos que já se resolveram, okay, há aqui 21% que resultaram em morte. Okay? Muito bem, então vamos ver o que é esta questão da taxa de letalidade, que é importante para perceber, em termos de virulência, qual é que é a virulência do vírus. Há a taxa de letalidade por caso, que foi aquilo que eu acabei de explicar, depois há a taxa de letalidade por infectado, que é o que se faz numa situação pandémica, porque ainda não há uma situação como da gripe, que já é sazonal, ou como em todos os outros vírus, que as coisas já são sazonais, já estão estabelecidas, em que a gente possa dizer assim, na população em Portugal, no povo português, quantas pessoas por ano é que morreram por gripe? E neste momento não se pode fazer isto, porque estamos numa situação pandémica. Então diz, todas aquelas pessoas que foram diagnosticadas e confirmadas como infectadas, qual foi a proporção que houve letalidade? E os números neste momento apontam para entre 1% a 2%, o que também são boas notícias. E porquê é que são boas notícias? Porque apontam para isso, mas a tendência, isto é um bocado um artefacto estatístico, a tendência é, como nós estamos a olhar um pouco para a ponta do iceberg, a tendência é minorar este valor. Mas agora há aqui uma coisa que é muito importante, é não confundirmos o que é um vírus pandémico com um vírus endémico. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é claro que numa situação pandémica, que é um vírus que a população está toda naif e há uma grande probabilidade de infecção nos grupos de risco, e já lá vamos definir os grupos de risco, é óbvio que a taxa de letalidade é muito maior, ou mesmo que se chegarmos ao fim do ano e olharmos para a taxa de mortalidade, vai ser muito maior do que seria se o vírus fosse endémico. Até porque depois no vírus endémico há a situação de já termos alguma imunidade cruzada. Mesmo que a imunidade da infecção viral seja de curta duração, seja 6 meses ou seja 1 ano, e nós sejamos reinfectados ao longo da vida, o facto é que se estabelece um equilíbrio e há alguma imunidade. Okay? E, portanto, é preciso, com alguma cautela, quando fazemos comparações de um vírus em situação pandémica, como este vírus, com vírus como os da gripe, que estão em situação endémica sazonal, é preciso ter muito cuidado aí, até porque, se formos olhar para 1918, para a gripe de 1918, que foi um vírus que apareceu sem nenhuma imunidade, foram
não sei se sabem, mas o vírus da gripe é um vírus também RNA, mas aqui de senso negativo, mas tem segmentos genómicos, e apareceram todos os segmentos genómicos, apareceram de novo na população humana, ok? E aí, antigenicamente, nós éramos completamente naivos, não tínhamos imunidade cruzada nenhuma. E aí sim, esse vírus teve 5%, 5 a 10% de mortalidade, que é uma coisa brutal. E, portanto, quando se fazem comparações entre este vírus e o vírus da gripe, é preciso ter cuidado e atenção que são vírus diferentes e tem que se pôr num contexto endémico ou pandémico. Muito bem. Voltando aos grupos de risco, então, isto foi tirado hoje da Direção-Geral de Saúde e vemos que esta distribuição de letalidade entre a população em Portugal é exatamente uma cópia daquilo que está a acontecer no resto do mundo. Ou seja, há um grupo de risco muito bem definido, são pessoas de 80 anos, com idade superior a 80 anos, onde incide uma grande maioria dos óbitos, e depois temos os 70 aos 79 e depois os 60 aos 69. E já vão ver, já vou apresentar, que 95% dos óbitos têm ocorrido em pessoas acima dos 65 anos. E, portanto, isto dá-nos alguma tranquilidade, principalmente porque nós, quando vemos situações destas, pensamos logo nas crianças e nos mais novos, e vemos que em Portugal, até agora, não houve ninguém a falecer com uma idade inferior a 40 anos. E, portanto, não quer dizer que não apareçam casos, como têm aparecido no mundo, casos atípicos, completamente mais raros em comparação com o que é a população, e nós, ao olharmos para uma pandemia, pelo menos do ponto de vista de epidemiologia, de saúde pública, e como um virologista, eu tenho que olhar para o todo e não para o individual. E, portanto, quando olhamos para as notícias de que há pessoas mais novas a serem hospitalizadas, claro que isso é importante, mas elas salvam-se. Elas salvam-se porque nós temos bons cuidados médicos e conseguem lidar, apesar de poderem estar num estado crítico, conseguirem lidar com a infecção. Portanto, há capacidade médica, e ainda bem que é assim, de intervenção e de salvar as pessoas. Também gostaria de dizer que, mesmo nas pessoas com 80 anos ou mais e que têm comorbidades, têm outras doenças e estão debilitadas porque já estão mais velhas, o que é normal, mesmo essas pessoas têm uma chance de sobrevivência muito grande. E estamos a falar de 20% de mortalidade no grupo de risco mais alto e, portanto, há 80% da pessoa a lidar com a infecção com algum sucesso, ou com bastante sucesso. Portanto, eu acho que isto é muito importante para contextualizar a situação e para, no fundo, retirar aqui alguns mitos que se estão a estabelecer de que este vírus, claro, que infecta toda a gente, mas é particularmente importante a sua doença para os grupos mais velhos e para os grupos que apresentam comorbidade. E isso é muito importante transmitir esse facto. Não é uma opinião, é um facto. Muito bem. Qual é o seu comportamento futuro? O comportamento futuro, eu acho que temos que utilizar todo o conhecimento que temos sobre os coronavírus, que já vai há muitos anos, e principalmente no campo veterinário há muitos coronavírus que foram estudados e vacinas desenvolvidas durante muitos anos porque têm impacto económico e sabe-se muito sobre os coronavírus. Também temos que olhar para os coronavírus dos humanos, que neste momento são endémicos. Por exemplo, temos 4 coronavírus, têm estas designações aqui um bocado estranhas, 4 coronavírus que são vírus respiratórios, endémicos, sazonais, como eu disse, não causam muita morbilidade na população humana e são fundamentalmente, quer dizer, são coronavírus, eu ia dizer, são fundamentalmente diferentes do SARS e do MERS num aspecto epidemiológico muito importante. É que o SARS e o MERS foram vírus que não estavam bem adaptados ao homem e, portanto, causavam uma virulência muito grande e foram bem identificados e foram controlados. Então, o MERS é típico. O MERS é quase como a gripe aviária. A gripe aviária salta a barreira da espécie, causa uma infecção pontual no homem e não é contagiosa, não se transmite facilmente de homem para homem e daí que todos os saltos, todas estas infecções ocasionais são importantíssimas, constituem um potencial endémico enorme, uma ameaça, mas felizmente a maior parte delas não são selecionadas, não há dentro da infecção o vírus que seja selecionado
e que dê uma pandemia. E, portanto, é preciso ter também alguma cautela quando se olha para o SARS e para o MERS e usar o modelo SARS e MERS como o potencial pandémico do SARS-CoV-2. Portanto, é preciso ter alguma cautela aí. Eu gostaria de salientar isso. E, portanto, o que é que, baseado no conhecimento que nós temos dos coronavírus humanos e animais, eu, quando olho para este coronavírus, os factos que eu vejo é que, passada a pandemia, este vírus se transforma num vírus endémico, tipicamente um vírus respiratório endémico sazonal. E isto porque há aqui outro dado que é importante, é a sua grande capacidade de disseminação, é a melhor pressão seletiva que podíamos ter contra a seleção de um vírus virulento. Porque, reparem, um vírus virulento é um vírus que causa doença clínica. É um vírus que se causa doença clínica, do ponto de vista da natureza, a pessoa tem menos capacidade de infectar outras. Tendo menos capacidade de infectar outras, os outros vírus, que são menos virulentos, vão necessariamente dominar em relação a um vírus virulento. Portanto, a tendência, quando entra um novo vírus numa espécie, é sempre selecionar os vírus que são menos virulentos, os vírus que são mais facilmente transmissíveis. E, portanto, este não está a fugir a esta regra, o que é muito importante do ponto de vista futuro. Em termos de mutações, claro que isto tem que ser visto com alguma cautela e claro que isto é um vírus com um genoma RNA, tem mais ou menos 30 mil nucleótidos e nós sabemos que as enzimas que replicam o RNA não têm capacidade de correção. É verdade. No caso deste coronavírus, por acaso até nem é verdade, porque existe esta proteína aqui, que é Non-Structural Protein 14, que tem capacidade de corrigir erros introduzidos pela RNA, dependente da RNA polimerase. E, portanto, temos aqui um vírus que acumula, como parte do seu ciclo, e a gente já sabe, tem sequenciado os vírus da China, os vírus de todo o mundo, e acumula algumas mutações naturais. Mas não tanto como, por exemplo, um vírus de imunodeficiência humana, ou um picornavírus, como o vírus da poliomielite. E, portanto, esta noção, que é correta, que os vírus RNA vivem numa quasi-espécies, ou seja, imagine, por exemplo, o vírus do HIV, uma pessoa subclínica, na fase subclínica, produz geralmente em média 10 elevado a 9 viriões por dia, que é uma coisa gigantesca. E estes viriões, se a gente pegar nestes vírus todos, eles são todos diferentes uns dos outros, têm todos pequenas mutações. E isso chama-se quasi-species. E é dentro dessa quasi-species que há uma consensus population, ok? E, portanto, o que interessa é essa consensus population, qual é que é a sequência que domina. No caso, isso é muito importante depois para a resistência a medicamentos e tudo mais. Mas neste caso do coronavírus, estes vírus são relativamente estáveis, mas com uma grande capacidade de recombinação. Por isso é que tem este potencial também zoonótico de saltar a barreira da espécie, ok? Mas não se prevê que haja uma evolução de que este vírus se torne mais virulento só pelo simples facto de ser um vírus RNA. Porque nós temos, por exemplo, o exemplo da poliomielite, que é um vírus que existe pelo menos há mais de 4.000 anos na população humana e que nós estamos à beira do erradicar com uma vacina, e a vacina funciona muito bem, e é um vírus RNA e que nunca surgiu daqui um vírus mais virulento. E, portanto, dentro de vírus RNA, há uma certa pressão biológica nestes vírus para manterem uma identidade e não andarem, de repente, a ficarem mais virulentos, assim, sem mais nem menos. E, portanto, é preciso também ter muito cuidado, e já vamos falar na imunidade deste vírus, quando se fazem comparações com o vírus, como, por exemplo, com o vírus da gripe. Tem uma estratégia completamente diferente, é um vírus RNA, tem uma estratégia completamente diferente, mas é uma estratégia precisamente de variação antigénica. Ele tem capacidade, tem plasticidade dentro das suas proteínas para fazer isso, mas isso é muito específico do vírus da gripe. Muito bem, então vamos falar aqui um bocado sobre o potencial zoonótico destes vírus. Ok? Bem, mas antes de falar nisso, eu gostava, portanto, desculpem, deixem-me só ver aqui. Ok, portanto, só para reforçar aqui a ideia de que isto é mais, eu acho que isto vai ser, interpretando os factos, vai ser mais um coronavírus respiratório endémico, sazonal, que possivelmente pode saltar a barreira da espécie de humanos para outras espécies domésticas ou de companhia. Aqui estou a falar ao contrário. Aqui estou a falar que
da mesma forma que nós adquirimos um dos coronavírus respiratórios, adquirimos a partir de um coronavírus de vacas, de bovinos, o mesmo pode acontecer. Os humanos podem também transmitir vírus agora, e este novo vírus, aos animais domésticos. Mas isso não confere ameaça de saúde pública. Portanto, são coisas normais. Os vírus saltam entre as espécies. Portanto, eu penso que tudo indica com os factos deste vírus ser geneticamente estável na população humana. Muito bem. Então agora queria, antes de falar um bocado nas próximas coisas, queria definir um pouco o que é uma pandemia, voltar um bocadinho atrás. E, portanto, toda a gente sabe que uma pandemia é quando um micro-organismo novo aparece numa população global que é suscetível. E, portanto, tem uma grande capacidade de disseminação e afeta toda a população. Muito bem. Então, como é que estas pandemias surgem? Eu vou dar vários exemplos. Por exemplo, o vírus da varíola surgiu, em princípio também, foi uma transmissão quando o homem, há 10 mil anos atrás, domesticou as vacas, 10 ou 100, agora não lembro se é 10 ou 100 mil anos, mas pronto, foi quando inventou a agricultura. Domesticou as vacas. O vírus do sarampo é um vírus que eu já vou mostrar quando falar de imunidade populacional, é um vírus que requer, é um vírus que quando infecta um hospedeiro, o ser humano, gera uma imunidade estéril, ou seja, para o resto da vida, e portanto é óbvio que só se consegue estabelecer uma população que seja suficientemente grande para nascerem novos bebés, para ele ter a capacidade de estar sempre a infectar os bebés. E portanto, estima-se, e está bem demonstrado, que são 500 mil de pessoas que é necessário. E portanto, obviamente, só saltou a barreira da espécie dos animais para o homem, na evolução do homem, quando o homem começou a construir cidades e grandes aglomerados populacionais. E é que teve a oportunidade de saltar e de se manter na população humana. Outro exemplo, e é o último que eu vou dar, é o vírus HIV-Sida, que mais ou menos há 100 anos atrás, ele era um vírus, vocês vejam aqui, que é um vírus que filogeneticamente é muito parecido com um vírus de chimpanzés, o HIV-1, portanto, a sua origem veio dos chimpanzés e foi uma infecção acidental que, por exemplo, imagine-se de um caçador furtivo, há um paper na Lancet publicado há muitos anos que faz um estudo e que valida essa possibilidade e que nesse salto de barreira da espécie, dentro daquela quase espécies que eu falei, havia o vírus certo para ter vantagem sobre os outros e disseminar-se bem no homem. E reparem, isto do ponto de vista evolutivo é interessante porque o vírus do SIV, dos chimpanzés, o HIV, no fundo, era um vírus que estava em vias de extinção, porque afetava chimpanzés que há 100 anos atrás havia 30 mil chimpanzés separados em grupos em África e passou de uma população de 30 mil para uma população de 7 mil milhões. E preencheu essa população muito rápido. E já vou mostrar alguns dados. E, portanto, esta questão das pandemias é uma coisa que sempre ocorreu ao longo da natureza, entre animais e humanos, entre humanos e animais e entre animais, e está a ser mais emergente agora devido à pressão que nós estamos a pôr na natureza. Muito bem. E vejam aqui, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, neste momento, os dados de 2018, havia quase 40 milhões de pessoas ainda globalmente infectadas com HIV, há 23 milhões de pessoas em terapia antirretroviral, e a terapia antirretroviral, como sabem, não elimina o vírus. Continua a haver novas infecções, quase 2 milhões de infecções por ano, e por aí afora. E neste momento, já no total, cumulativo, foram quase 75 milhões de pessoas infectadas. Portanto, este é um vírus muito eficiente na população humana também. E já faleceram 32 milhões de pessoas, infelizmente, com esta pandemia. Só para contextualizar. Depois também só aqui à parte, para um bocado contextualizar o que é a gravidade desta pandemia Covid-19 comparada com outras realidades humanas, e isto foi tirado ontem do Worldometers, aqui está a população humana, quase 8 mil milhões de pessoas, e reparem, neste momento houve já quase 140 mil mortes no mundo inteiro por influenza sazonal, e mais ou menos estimam-se que geralmente é entre meio milhão a 650 mil pessoas por ano.
e continuam a ser, portanto, as doenças infecciosas um dos grandes fatores de mortalidade em humanos, quase mais de 3 milhões e meio, para já, este ano. E, portanto, aqui doenças, mortes causadas por malária, quase 280 mil. O número, que é interessante, o número de cigarros fumados até hoje, e as doenças causadas pelos cigarros, que já vai mais quase 1,5 milhão de pessoas já morreram este ano em doenças relacionadas com os cigarros. Pronto, e isto é só uma parte para tentar um bocado contextualizar aqui a pandemia. Agora queria falar numa última definição que eu acho que é importante para a compreensão do resto e para a discussão, que é como é que se para esta pandemia. Ora bem, se uma pandemia é uma situação em que a população global não tem imunidade para o vírus, só se para a pandemia quando houver imunidade populacional. Okay? E essa imunidade pode ser uma imunidade estéril, ou pode, como no caso do sarampo, ou pode ser uma imunidade protetora, que tem uma validade. Mas o importante aqui é perceber que, sendo ela estéril ou sendo ela só protetora por algum tempo, um equilíbrio é sempre atingido. Nunca há um vírus ou um micro-organismo que atinja uma população e que dissemina a população. Portanto, há sempre um equilíbrio atingido. E esta questão da imunidade é muito relativa. Se vai causar ou provocar uma imunidade para 6 meses ou por um ano, há um equilíbrio. E posso explicar isso depois melhor à frente. Então, como é que se atinge a imunidade? Uma forma é com a vacina. E fazemos isso já com alguns micro-organismos de uma forma muito eficiente. Mas não com todos. Eu relembro outra vez o HIV, que gastaram-se milhões e milhões e milhões de dólares na investigação da HIV e hoje ainda não há uma vacina. A mesma coisa para a hepatite C, mas depois também temos exemplos com o vírus da hepatite B, tem uma vacina super segura e que funciona muito bem, o vírus, a vacina atenuada da papeira, do sarampo e da rubéola e tudo mais. Portanto, as vacinas funcionam e, de facto, é desejável que haja uma vacina e era absolutamente fantástico se tivéssemos uma vacina contra este coronavírus e conseguíamos produzir a vacina e imunizar a população toda. Bom, mas isso não temos. Então, a única outra forma de construir essa pandemia, essa imunidade e solucionar a pandemia é com infecção natural. Agora, isto é um conceito que é delicado e tem que ser feito com muito cuidado e vamos falar nisso, ok? E, portanto, a única solução agora é com infecção natural. Muito bem. Então, para dar uma ideia dos números, um número que tem-se falado muito e tem dado aqui alguma controvérsia é qual é que é o número? Qual é que é a imunidade populacional que nós precisamos para criar uma proteção aos grupos de risco? Isto varia. Eu vou dar um exemplo, isto é muito estudado quando se fazem vacinas e para os programas vacinais. Por exemplo, nós sabemos hoje em dia para a papeira, e tem aqui isto MMR, quer dizer Mumps, Measles and Rubella, que é a vacina atenuada. E nós sabemos, no caso, tem havido problemas precisamente com alguns pontos epidémicos de surtos, surtos é o termo correto, de sarampo no norte da América e na Europa, porque as pessoas deixam de vacinar. E nós sabemos que para ter uma imunidade protetora com a vacina precisamos de cobrir 95% da população. E tudo o que é abaixo de 95% da população começa a surgir em casos de sarampo, que é esta linha azul. E, portanto, isto é para o sarampo. Porquê? Como eu vos disse, o sarampo tem uma taxa de disseminação muito grande, o tal R0, entre 12 a 18, ou seja, um indivíduo em média, em circunstâncias normais, consegue infectar 12 a 18 indivíduos. Não é o caso da R0 para este vírus pandémico, que sem mitigação, sem nada, em uma situação normal de livre disseminação do vírus, seria entre 2 a 3, calculada. Também pode haver ali um pequeno, pode ser ainda muito cedo para calcular. Mas, no entanto, aqui, no caso do measles é uma coisa, para este coronavírus, prevê-se que talvez 60% a 70% seja suficiente. E até já há alguns modelos matemáticos, mas os modelos valem o que valem, a dizer que talvez seja menos até do que 60% a 70%. E, portanto, é um número. Agora, como é que se resolve? E olhando para isto de uma forma pragmática e também para os factos. Como é que se constrói então a imunidade de grupo para tentar solucionar esta pandemia e proteger o grupo de risco? Bom, temos três pontos que são importantes. Se deixarmos a vacina de lado, porque teríamos o distanciamento social, teríamos os testes serológicos
e teríamos a vacina. Neste momento não temos a vacina. Eu acho que a terapêutica é uma situação que, usada profilaticamente, é complicada. Nunca aconteceu na história da humanidade nós conseguimos usar um fármaco para prevenir uma pandemia ou profilática à escala mundial. E, portanto, também vamos deixar a farmacologia de lado. Então, vamos nos concentrar então, naquilo que agora temos, que são o distanciamento social e os testes. Muito bem. O distanciamento social é óbvio que funciona. E o Portugal está de parabéns, e os serviços nacionais de saúde estão de parabéns, porque se nós sabemos que isto é um vírus respiratório e se a transmissão depende de algum contato próximo entre as pessoas, por gotículas, são espirradas, ou são tecidas, ou por algumas superfícies que estão infectadas, é claro, se nós inibirmos esse contacto e tivermos algum distanciamento social, vamos ter um efeito dramático na transmissão do vírus, e isso está a acontecer. Está a acontecer em todo o mundo e, exemplarmente, em Portugal. Muito bem, mas isso não resolve o problema da construção da imunidade do grupo e, portanto, não resolve o problema da pandemia. Nós, neste momento, nós resolvemos o problema de não deixar que isto se descontrolasse, que infectássemos muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso, no fundo, criasse uma situação de crise no Sistema Nacional de Saúde, que nós precisamos que o Sistema Nacional de Saúde funcione, porque sabemos que salva muita gente, e, portanto, temos que controlar, e conseguimos controlar, mas não resolve o problema. Neste momento, se nós temos mais ou menos 16 mil infectados confirmados, mas se as projeções estiverem corretas, e se tivermos mais 10, multiplicamos isso por um fator de 10, que é o estimado de que, se calhar, de casos que não são detectados, teríamos, 160 mil, 200 mil pessoas infectadas em Portugal, exagerando. Isso significaria 2% da população, que, em princípio, já desenvolveu alguma imunidade, ok? E, portanto, está mais protegida. Bom, não é suficiente e, portanto, temos que fazer alguma coisa. E nisto é que a ciência é extremamente importante. A ciência é importante e os cientistas podem ajudar aqui a desenvolver e a implementar os testes. Já temos o teste para a detecção das pessoas infectadas, que detecta por transcriptase reversa e por reação de polimerização em cadeia, detecta o ácido nucleico do vírus, e estamos a desenvolver e a tentar implementar um teste que seja robusto, um teste que tenha a sensibilidade e especificidade laboratorial, não é um teste rápido, também tem de sua utilidade os testes rápidos, mas um teste robusto, um teste que seja controlado pelo Serviço Nacional de Saúde e que possa permitir que se teste as pessoas para ver quem é que já foi exposto à infecção, quem é que já tem alguma imunidade. Esqueçamos se a imunidade é eficiente ou não, até porque temos indicações que é eficiente, porque senão não estávamos a usar a imunidade passiva e soro de pacientes hiperimunes que já recuperaram para tratar situações hospitalares. Portanto, temos todos os indícios e todas as indicações que há uma imunidade que é protetora. E, olhando também para os vírus que existem na população humana, outros coronavírus e os coronavírus que existem na população veterinária, nós sabemos que conseguimos criar essa imunidade. Portanto, seria completamente bizarro que este coronavírus SARS-CoV-2 não causasse e não induzisse uma imunidade. E, portanto, nós agora o que temos que fazer é continuar com o rigor do distanciamento social e usar os testes para permitir seletivamente e de uma forma inteligente regressar a uma vida mais normal. Olha, eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, quando se os testes serológicos, é prioritário que se testem os profissionais de saúde, que se testem as pessoas que contatam com os grupos de risco, para proteger os grupos de risco. E depois, então, que se expanda a uma população mais alargada, não é preciso testar a população toda do país, como é óbvio, mas que se estendam a uma população e se façam amostragens e modulações para ver como é que se está a construir a tal tão desejada imunidade de grupo. E à medida que se vai construindo a imunidade de grupo, cada vez se vai melhorando a situação pandémica mais, porque cada vez há menos probabilidade de entrar de infectar os grupos de risco. Eu agora queria falar aqui uma coisa na imunidade de grupo. Isto é óbvio, que é, se tivermos aqui pessoas azul, que são as pessoas não imunes, suscetíveis, que são a maior parte do mundo neste momento, e pessoas infectadas, elas têm qualquer pessoa que contato vai infectar, ok? E, portanto, as pessoas depois criam um conjunto de pessoas infectadas. Essas pessoas depois vão recuperando
e à medida que vão recuperando vão ficando imunes. Portanto, são estas pessoas aqui a azul escuro. E, portanto, à medida que vão ficando imunes, começa-se a criar uma concentração de pessoas imunes que servem de barreira à transmissão da infecção deste indivíduo para os saudáveis. Portanto, começa a haver mistura aqui de pessoas já imunes, que não transmitem infecção. Muito bem. Portanto, eu acho que, como virologista, a solução está no próprio vírus. Isto é um conceito que eu estou a falar agora para profissionais de saúde e, portanto, é um conceito de, como havia antigamente, que nós punhamos os nossos filhos e as mães, levávamos à casa da pessoa do rapaz que tinha varicela e tudo mais, e neste momento é um bocadinho diferente. Neste momento há um problema grave pandémico, há um problema grave com os grupos de risco. Felizmente há um grupo de risco muito bem identificado e nós temos que arranjar formas de, por um lado, proteger esse grupo de risco com as ferramentas científicas que temos e com o conhecimento da sociedade que temos e, por outro lado, tentar construir uma imunidade de grupo com alguns riscos que isso acarreta. Porque, reparem, também uma vacina não é 100% eficaz. Nada é 100% eficaz. Há sempre os que a gente chama os outliers. Há sempre situações em que fogem à regra. Mas o que é importante é que há uma regra muito grande e os números são avassaladoramente consistentes. Portanto, eu acho que a solução está no vírus. E, portanto, com isto termino. Eu sei que o professor António Moraes tinha aqui uma série de perguntas, como a peculiaridade deste vírus relativamente aos outros, as suas características que possam justificar alguns dos aspectos clínicos e epidemiológicos, o que podemos esperar da sua evolução, a imunidade conferida aos infectados e, eventualmente, algumas questões relacionadas com a vacinação. Eu já fiz aqui uma coisa um bocado, talvez controversa ou não, é a minha visão como virologista e agora, então, fico disponível para, se houver respostas, dar o meu contributo e vou aqui parar o sharing do ecrã. Muito bem. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu não sei se já posso intervir, se já me estão a ouvir. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Efetivamente, algumas das respostas já estão muito bem esclarecidas. Eu já tenho aqui algumas perguntas das pessoas que nos estão a ouvir, mas há uma que eu penso que é muito interessante, que é o seguinte: estes vírus não estão estáticos, isto é, eles vão variando ao longo do percurso que fazem nas populações. Nós hoje já temos alguma ideia por onde é que este vírus se está a deslocar, em termos de virulência, obviamente, e de letalidade, ou se eventualmente existem já mais do que uma estirpe, e há alguma previsão de como... A ideia que eu tenho é que existem alguns coronavírus que foram sendo cada vez menos virulentos e mais adaptados à população humana sem provocarem dano. Já temos alguma ideia ou podemos fazer alguma previsão acerca disso? Sim, eu acho que esta é uma pergunta extremamente pertinente e que preocupa muita gente, e eu acho que sim, temos toda a informação para esperar que o que aconteça seja, não só com este coronavírus, com a informação que temos sobre os coronavírus, mas como toda a virologia em si. Há aqui uma noção que não são os vírus que se adaptam ao homem, o homem é que seleciona os vírus. E, portanto, os vírus não são inteligentes, os vírus são selecionados pelo hospedeiro onde vivem, e, portanto, só sobrevivem aqueles que estão mais aptos a replicarem-se no hospedeiro. E, portanto, para este caso, este foi um vírus que, felizmente, quando entrou na população humana, entrou já, e isto tem muito a ver com a capacidade de reconhecer o receptor. Muitos dos vírus pandémicos, mesmo com a gripe, têm muito a ver com a capacidade de reconhecer os receptores nas células humanas e infectar. E há outros fatores também que são importantes, mas este é determinante. E a adaptação foi tão grande que, ao contrário do MERS e do SARS, que não tinham a mesma afinidade para o receptor, este tem uma grande afinidade, o que lhe permite ser muito bom a disseminar-se, e isso é a grande pressão seletiva que ele tem. E quando faz a pergunta como é que ele está a evoluir geneticamente, essa resposta já está dada. Se comparar os vírus que
foram sequenciados no início da pandemia em China, com os vírus que começaram a pandemia e que estão agora, neste momento, em Nova Iorque, eles têm muito poucas modificações que se traduzem em modificações biológicas, não se traduzem. Eles têm algumas modificações de alguns nucleótidos, mas essencialmente não são tipos diferentes. E não é portanto, isto demonstra, é uma prova cabal, inequívoca, que o vírus está muito bem adaptado ao ser humano. E, portanto, se está muito bem adaptado, não é expectável de forma nenhuma que surja um vírus virulento. Não sei se me estou a explicar bem. Portanto, apesar de ser um vírus RNA, repare. Portanto, não, eu dei o exemplo do vírus da poliomielite, é um vírus RNA também, vive em quase espécies, mas não mutou para ser mais virulento. E, portanto, não se espera que este vírus seja mais virulento. Portanto, ele já sofreu uma pressão seletiva muito grande ao entrar na população humana. Quando saltou a barreira da espécie, havia ali um conjunto de vírus que eram muito bons e foram esses que dominaram. Porque havia uma S e uma L, estirpes, ou linhagens, nem sequer se falava em estirpes, e no início havia a S e a L, e a L é que predominou, porque pensa-se, e é especulativo, que é essa que tem mais vantagem no reconhecimento do receptor, mas isso é preciso ainda confirmar que isso é assim. Portanto, mas a especulação é essa, que é a linhagem L é a que domina no mundo inteiro neste momento. Portanto, ele nunca, ou pelo menos dificilmente será pior do que foi e do que é. Eu não conheço nenhum vírus, sim, a resposta direta à pergunta é sim. E eu não conheço nenhum vírus que tenha sido assim, que tenha entrado numa população e que ao fim de um tempo se tenha tornado mais virulento. Ok, isso é bom saber. Porque repare, porque as pessoas não podem confundir isto com a gripe. Porque a gripe tem uma estratégia de persistência na população que é como induz uma resposta imunológica muito boa e uma proteção muito boa. Mas tem capacidade de ir mutando antigenicamente, é o chamado antigenic drift. Vai mutando antigenicamente e ao fim de uns anos já volta a infectar a mesma pessoa. E até é bom que não demore muitos anos, porque senão a pessoa vai perdendo a imunidade cruzada. E, portanto, se demorar muitos anos a contrair a gripe outra vez, vai contrair uma gripe com uma resposta inflamatória mais grave. E, portanto, esta coisa por isso é que eu digo que a imunidade, este mito da imunidade, não sabemos se a pessoa ser seropositiva, se lhe podemos passar um certificado de imunidade porque pode não proteger a imunidade. Eu nunca vi nada assim, não proteger. E repare, mesmo que só proteja durante 6 meses, a pessoa vai contratar a Covid outra vez, está sempre a ter quase um reforço da imunidade. Sim. Porque há muito vírus na população. Mas o que interessa é a população. A população é que é importante. É como se estivesse sempre a vacinar a população. Muito bem. E nós podemos ter uma ideia, obviamente que isto tem várias variáveis e há questões epidemiológicas que podem ser mais importantes do que as características do vírus. Mas porquê é que ele atinge mais os idosos? Existe aquela teoria de que nós vamos aumentando os receptores ACE2, não sei se é essa a principal justificação ou se há outros. Porque nem todos os coronavírus são assim, penso eu, não é? Nem todos eles têm esta característica de serem particularmente agressivos num determinado setor da população, nomeadamente nos mais velhos. E, por outro lado, não sei se são duas coisas provavelmente diferentes, mas, por exemplo, nós temos populações onde, aparentemente, mesmo o vírus tendo chegado lá, e embora sejam países pobres, que eventualmente não consigam ter um registro e um diagnóstico como os países mais desenvolvidos, mas isto sente-se. Não acredito que possa haver um país com uma série com uma epidemia destas que não sinta, quer dizer, que não veja as pessoas adoecer e haver um aumento maior de mortalidade. Mas, efetivamente, o que nós vemos é países, nomeadamente a nível da África e da América Latina, onde, aparentemente, infelizmente, não há uma evolução como há, por exemplo, na Europa. E alguns países, por exemplo, como é o Brasil, há claramente uma diferença entre uma zona mais
pobre até, que é a zona norte, em que é muito menos afetada do que uma zona mais desenvolvida, que é a zona sul. Portanto, dá a ideia que isto não tem a ver propriamente com o sistema de saúde. Poderá ter a ver aqui alguma coisa, algum condicionante climatérico que possa ajudar a que isto aconteça? São várias perguntas numa, peço desculpa. Pois são, é uma pergunta complexa, mas é uma pergunta muito, muito interessante e muito importante. E eu vou tentar responder a todos os aspectos dessa pergunta. Bom, a primeira coisa que temos que ter em conta é que, e é um facto, é que o vírus não é diferente de país para país. E, portanto, as taxas de letalidade e as taxas de casos, de letalidade por caso, que são dísparas e são diferentes entre os vários países, não refletem a genética do vírus e a capacidade e a virulência do vírus. Refletem, sim, outros fatores. E o fator, além de, como por exemplo, o fator socioeconómicos, fatores culturais, fatores de percentagem de população se é mais envelhecida ou não, até poderiam eventualmente refletir a qualidade ou o acesso aos serviços nacionais de saúde, mas eu acho que isso são tudo fatores menores. O fator principal é o artefacto estatístico, ou seja, em Itália há mais letalidade porque eles têm muito mais casos do que aqueles que reportam e conseguem reportar e identificar. Repare, o indicador mais fiel da taxa de infecção que existe num país neste momento é a taxa de fatalidade. Porquê? Porque é difícil não contabilizar as mortes. Nós não conseguimos testar as pessoas todas, sabemos isso, há uma grande incapacidade. Portanto, o que acontece na Itália é que eles deixaram chegar a infecção a um ponto em que não conseguiam, em que neste momento têm muita taxa de letalidade e obviamente estão a olhar para uma ponta do iceberg, que é um iceberg muito grande e uma ponta muito pequena. Nós em Portugal não. O nosso iceberg é muito pequeno. Nós conseguimos atuar muito cedo e, portanto, conseguimos controlar o número de infecções em Portugal e, portanto, temos uma taxa de letalidade em consonância com o número de infectados que temos. Há uma relação perfeitamente proporcional nisso. Okay? Em relação à sazonalidade, em relação aos outros países, há aqui uma coisa que é muito importante. Em relação aos outros países, a progressão foi mais ou menos assim, de este para oeste, foi China, depois houve situações muito específicas na Ásia, que eles estavam muito bem preparados para as controlar, porque estão muito cientes e os Serviços Nacionais de Saúde estão muito alerta para estas situações e conseguiram controlá-las muito bem, mas não se sabe o que é que vai acontecer no sul da Ásia. E depois houve Itália, e Espanha e a Europa, e depois os Estados Unidos. E há aqui uma decalagem, há aqui um atraso. Repare, ainda é muito cedo para, nos países no continente, no hemisfério sul, no continente africano, no continente sul-americano e mesmo no continente da América Central, para dizer o que é que está a passar. Por duas razões. A primeira, porque ainda é muito cedo, porque eles têm o vírus muito mais tarde do que nós temos e pode haver um atraso de 4 a 8 semanas em relação a nós. Portanto, veremos daqui a 4 semanas qual é que é a situação portanto, isso é muito importante. E depois também há um fator aqui que eles vão ter o mesmo problema que nós, que é a capacidade de testagem. Eu tenho estado em contato com alguns cientistas de outros países e eles não têm testes, por isso simplesmente não têm capacidade de testar as pessoas, mesmo as pessoas que vão ao hospital. E, portanto, isso é importante. Depois há aqui o outro fator, que é o fator do tempo. É assim, não há dúvida que estes vírus respiratórios têm um padrão sazonal. Mas numa situação pandémica, esse padrão sazonal não é assim tão importante. O que é mais importante é a forma como se tenta controlar com o distanciamento social a pandemia e como é que as vagas aparecem. E, portanto, eu acho que, eu partilho a opinião de alguns cientistas no mundo em que alertam para o caso de, muito bem,
Se houver uma sazonalidade marcada, são ótimas notícias, mas atenção que numa situação pandémica e com o coronavírus pode não ser tão sensível como um vírus da gripe, que esse fenómeno da estação do ano e do verão e da primavera e do verão não seja assim tão importante. Não podemos contar com isso como um fator muito atenuante, okay? Porque há um grande potencial pandémico. Porque uma coisa é o vírus, mesmo os coronavírus, serem endémicos e outra coisa é serem pandémicos. Depois falou, se não me engano, numa situação de, ajude-me, do coronavírus. Porque esta obsessão, passa a expressão, com os mais velhos, nomeadamente os grupos de risco. Repare, isso é extremamente importante. Repare, eu quando olho para os coronavírus respiratórios normais, o ser humano, são coronavírus que começam a ser, uma pessoa quando nasce começa a ser exposta a eles e vai tendo as suas constipações normais, sazonais, a vida inteira. E, portanto, é um vírus que não é um vírus respiratório essencial, que é terrível para as crianças nos primeiros 2 anos de vida. Okay? Não é um vírus como a gripe. É um vírus que tem uma virulência muito baixa. É um vírus que tipicamente afeta o aparelho respiratório superior e causa uma sinusite, uma faringite e constipação, e que elicita uma resposta imunológica que não é muito potente, porque também é uma infecção superficial, e portanto, vai assim em equilíbrio jogando com isto. Agora repare, porque então este grupo específico? Este grupo específico é muito simples, repare, até nas pessoas mais velhas, são pessoas que não têm capacidade de defesa, são pessoas que têm comorbidades, são pessoas que estão imunodeprimidas por várias razões. Porque têm, por exemplo, às vezes falam tenho colegas meus de desporto, do ciclismo, por exemplo, há um que tem diabetes, tem 30 e poucos anos e é super fit, está super em forma e ele está apavorado que é grupo de risco. Ele não é grupo de risco, porque é uma pessoa saudável, tem capacidade de resposta imunitária e, portanto, não se antevê que seja um grupo de risco. Estamos a falar de pessoas que estão numa fase de saúde muito debilitada e, portanto, é normal que nessas pessoas, repare, este coronavírus até pode ser, neste momento, o SARS-CoV-2 pode ser um bocadinho mais virulento, porque não há imunidade nenhuma cruzada nessas pessoas. Apesar de tudo, elas ainda têm um bocadinho de imunidade contra os outros coronavírus. Mas uma pessoa, nessa situação, quer apanhe um coronavírus normal endémico, quer apanhe um vírus da gripe, quer apanhe um pneumococos, e tem uma pneumonia, e eu estou a falar para pneumologistas, é uma situação grave, corrija-me se estou enganado. Sim, claro é uma situação gravíssima. E, portanto, prognóstico muito reservado. Aqui não há diferença nenhuma. Com uma pequena atenuante, que pode ser algo, de facto, importante, que é não termos nenhuma imunidade. Não temos nenhuma imunidade. E isso, de facto, é um fator. Agora, quando este vírus se tornar endémico, para as pessoas que o já contraíram, já não vai ser um problema. Vai ser um problema igual aos outros, que é qualquer infecção respiratória é um problema para uma pessoa que está em situação, até essa pessoa até pode ter 20 anos, não é? Se estiver imunodeprimida, portanto, por atividade médica, porque está a sofrer um transplante ou está uma terapia autoimune, que tem autoimunidade e tem que se dar ciclosporina para diminuir ali um bocado os sinais clínicos da autoimunidade, é claro que é preciso ter cuidado. Agora, não se antevê que este vírus, uma vez sendo endémico, seja um vírus que cause muitos problemas. Portanto, eu percebo, como virologista e trabalhando em patogéneos há mais de 30 anos, eu percebo perfeitamente porque é que é este grupo de risco. Aliás, os dados confirmam isto que eu estou a dizer. Portanto, é muito específico. Aqui, ainda antes de entrar nas perguntas, propriamente ditas, porque elas vão quase todas direcionadas à imunização e a uma segunda vaga. Mas há aqui uma que vem de encontro àquilo que estamos a dizer e que quem põe refere que eu não sei, não tenho esta ideia, portanto não sei se presumo que quem pôs esta questão esteja dentro de que
inicialmente não se viam casos graves em crianças. E agora, apesar de nós não temos mortalidade, quando há uma criança, há um ou outro caso descrito de facto de mortalidade no mundo de crianças ou de jovens, mas pergunta se há alguma razão para nós termos, por exemplo, crianças em cuidados intensivos. Eu isto não tenho ideia, não sei se provavelmente terá havido sempre, só que eles conseguem ultrapassar melhor esta situação. Eu acho que à medida, isto é uma questão de bom senso, à medida que começou-se com 20 mil infectados, 30 mil infectados, neste momento já vamos com quase 2 milhões. E isto são os confirmados. Portanto, se multiplicarmos isto por um fator 10, não são 2 milhões, são 20 milhões. Que a nível global não é nada. Mas é óbvio que vão aparecer mais casos. Obviamente. E, portanto, o que é muito bom é que uma criança, mesmo que tenha o infortúnio de apanhar uma situação em que a torne mais crítica, a gente sabe que ela tem capacidade para resolver com cuidado médico. Por isso é que é tão importante proteger o Serviço Nacional de Saúde. É precisamente... E, portanto, não vejo nada até agora, no padrão, aquele padrão de grupo de risco é igual em todos os países. É impressionante. Em todos os países é igual. E, portanto, é um fingerprint que o vírus tem muito, muito consistente. Muito bem. Antes de começarmos, então, com a imunização, só uma pergunta. Isto é uma pergunta ingênua da minha parte, eu sei, mas acho que é de fazer. Era possível eliminar este vírus? Isto é, aonde ele se isto não é para ter nada contra as autoridades do ano, não é isso, mas era possível no início, com regras de confinamento e de ter eliminado este vírus por ele não conseguir manter a sua transmissão? Sim. Teoricamente, sim. E o que a China tentou fazer foi isso. E aqui há uma questão que é muito delicada nisto. Eu já vou explicar porquê. Portanto, a China, em meu ver, fez tudo o que podia fazer e tudo o que estava by the book, como se costuma dizer, para tentar conter uma situação que era pandémica. Só que não antecipou, e ninguém podia antecipar, o número de assintomáticos que o vírus causava. Portanto, eles quando viram a pandemia e quando detectaram o vírus já era tarde demais. Mas seria igual em qualquer parte do mundo. Agora, se me perguntar assim, António Moraes, se nós, por exemplo, em Portugal, éramos capazes de erradicar o vírus, com o Portugal, se nos fechássemos, se calhar até éramos. Mas de que é que isso nos servia? É impossível neste momento. Só um milagre é que faz com que o vírus seja erradicado. É um vírus endémico, está espalhado por todo o mundo. E neste momento, por exemplo, eu já falei isso há pouco, o potencial pandémico neste momento em Portugal ainda é maior do que no início, de que há 4 semanas atrás. O vírus está espalhado pelo país todo. Imagina estes pequenos focos, se a gente libertasse tudo neste momento, de uma forma indisciplinada. Isto vinha aí uma segunda vaga que era gigantesca. Demorava. E o que é interessante aqui, e é muito perigoso esta situação, é que toda a gente quer sair, mas nós temos que sair, e eu acho que temos que começar a sair com muito cuidado, acho que temos a situação controlada, acho que os testes sorológicos são imprescindíveis. Até lá somos cegos, não sabemos o que é que está a acontecer, e portanto podemos abrir algumas exceções agora para começar a estar com alguma normalidade, até porque o povo português está a ter um comportamento exemplar. Mas é muito importante manter esta disciplina, porquê? Porque há aqui, e já falámos nisto, há aqui um tempo de 4 a 8 semanas. Imagine, agora está tudo bem. E liberta-se um setor da população, depois liberta-se todo. E ao fim de 4 semanas, isto não acontece nada. Só vamos ver daqui a 8 semanas. E, portanto, daqui a 8 semanas podemos estar numa situação como a Espanha, que não é desejável. Portanto, até nós termos a ferramenta que é o teste sorológico e conseguimos combinar o teste sorológico com o teste de detecção do ácido nucleico, ou seja, por exemplo, nós o teste do ácido nucleico não podemos estar sempre a repeti-lo, não é? Na mesma pessoa. Essa é a grande desvantagem. Porque hoje eu posso estar não infectado e amanhã posso estar infectado e já não posso ir para o hospital tratar doentes. Eu não sou médico, eu sou médico veterinário e cientista, portanto
não estava a dizer eu pessoalmente, é no sentido figurativo. Mas o António, que é pneumologista, não pode estar sempre a ser testado. E, portanto, mas se tiver fizer o teste serológico e se for seropositivo, sou seropositivo, portanto, já contatei com o vírus, mas será que ainda estou infectado? Será que ainda sou daquela pequena porcentagem de pessoas que ainda excreta o vírus? Ok? E então faz o teste de RT-PCR. E se der negativo, ótimo. Pode ter confiança que pelo menos tem algum grau de imunidade e confere alguma proteção aos seus doentes. Se der positivo, ainda tem que esperar mais um bocadinho até repetir o teste, que vai continuar a ser seropositivo, mas até dar um teste negativo para o genoma viral. E, portanto, isto permite-nos fazer esta gestão de proteção dos grupos de risco. Ou seja, permite ver quem é que pode contatar com os grupos de risco, permite começar a libertar a população paulatinamente e, portanto, é essencial. E depois permite outra coisa. Permite, e por isso é que tem que ser centralizado no Serviço Nacional de Saúde, permite aos países e aos continentes perceberem qual é que é a percentagem de população que já está imune. Como é que isto está a evoluir. E isso vai permitir, então, sermos seletivos e voltarmos à normalidade. Não é aquele para-arranca de agora liberta-se, depois fica tipo estado de emergência, outra vez, e depois liberta-se, depois estado de emergência. Isso é impensável. Sim. Era como aquela terapia que foi proposta para o HIV, intermitente. Retira-se os antivirais, induz a reativação nos tais células imunoprivilegiadas e depois ataca-se outra vez e não funciona. Não funciona. Não consegue erradicar o vírus assim. Não resolve o problema. Quando é que nós consideramos uma imunidade de grupo com confiança, digamos assim, para ter uma atividade mais ou menos normal? Que percentagem da população é que precisa de estar? Eu acho que ninguém consegue responder a essa pergunta, que é muito, é a grande pergunta, com nenhuma certeza. Podemos responder a essa pergunta, como eu lhe disse, com base no que poderá ser expectável para um coronavírus. 60% a 70% da população. Mas, como eu referi anteriormente, poderemos ter a boa notícia de que, se calhar com 20% de imunidade populacional, praticamente com regras de distanciamento social normais, não muito severas, conseguimos já ter a sociedade a funcionar com uma percentagem muito alta de sucesso. E isso combinado com estratégias inteligentes de proteger os lares. Repare, a maior parte das letalidades estão a acontecer nos lares. Sim. E, portanto, isso é dramático. E eu frustro-me um pouco, até muito, para não dizer muito, porque é que a gente não consegue proteger nada dos lares. Se tiverem que os lares ficarem isolados durante algum tempo, o que fiquem é para o bem das pessoas, não é para o mal das pessoas. Não estamos como é que eu ia dizer? A impor o isolamento das pessoas, a promover o seu testamento social por uma razão nobre, não é? Para a própria proteção das pessoas. Isso leva-me a outra pergunta. Não é discriminação. Se não fosse a questão da resposta do Serviço Nacional de Saúde que podia ser ultrapassada com a ruptura do sistema, não era mais lógico neste vírus isolar completamente aqueles que têm mais de 60 anos e deixá-lo correr pela população? Sim, isso teoricamente era ótimo, mas, no entanto, vão sempre haver aqueles casos que fogem à regra, não é? É como numa vacina. Se tivéssemos a vacina nunca seria 100% eficaz, ok? Também iria-se criar uma carga viral tão grande, se fosse assim completamente, que a proteção ao sistema ao grupo de risco teria que ser muito eficiente. E mesmo assim, não sei se deixando o vírus circular novamente a população, se aqueles casos raros não se tornavam um bocadinho mais frequentes. Não sei responder a essa pergunta. Era perigosa, não é? Eu acho que é uma experiência perigosa. Eu acho que o caminho a seguir é este, é esperar, é muito importante, já temos um teste, já foi magnífico o que os institutos de investigação conseguiram fazer para ajudar o povo português e o Serviço Nacional de Saúde no sentido da testagem. Eu acho que agora temos que ser um bocadinho pacientes e esperar pelo teste serológico. O teste serológico é importantíssimo
em toda a parte do mundo. Até nós termos o teste serológico e conseguimos começar a implementá-lo, estamos completamente às cegas. São tudo modelos, são tudo projeções, são tudo inferências educadas, mas são modelos. Eu acho que é preciso ter calma. Já se encontra validado esse mesmo teste? Já sabemos os cut-offs que para ser considerados? Ainda não. Há vários institutos em Lisboa a fazê-lo, nomeadamente o IBET, o Instituto de Gulbenkian de Ciência, as Fundações Champalimau, o IMM e o CEDOC, e até o próprio Ricardo Jorge. E o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a pegar numa técnica que já existe há mais de 30 anos. Eu, quando era aluno na Universidade de Cambridge, a fazer o meu doutoramento, já existia as ELISAs. E, portanto, mas tem que ser adaptada a este vírus. Ou seja, nós tivemos que ter acesso aos genes que clonavam a proteína, que é a proteína imunodominante, que é aquela proteína que dá aquele aspecto de coroa, que é a spike protein. Sabemos que se usarmos a parte da proteína que tem o domínio que se liga ao receptor celular, que é a melhor parte, ok? Para não termos falsos positivos, por reação cruzada com outros coronavírus humanos. E, portanto, demora algum tempo, mas as técnicas são perfeitamente clássicas, são standard e de grande fiabilidade. E, portanto, nós esperamos, e está todo mundo a trabalhar nisto, mas nós não esperamos como país, estamos a trabalhar e vamos beneficiar do que os outros fizerem e da partilha de conhecimento, mas neste momento eu acho que estamos perto, podem demorar 2 ou 3 semanas, mas estamos perto de ter esse teste. E esse teste vai ser absolutamente fundamental. E a principal mensagem que eu diria como virologista é: temos que ter alguma paciência da forma como começamos a libertar a população. Acho que é possível começar já a libertar alguns setores da população. Não sei como é que se faz, não sou eu que sei, isso transcende a minha competência. Serão as autoridades e as pessoas que são especialistas nessa área que terão que o dizer. Mas acho que é possível começá-lo a fazer desde já, mas com muito rigor e com muita cautela, e esperar pelos testes serológicos. É muito importante. Muito bem. Vamos passar para a última parte, para a imunização, porque ela é de facto a grande pergunta. E eu começaria por lhe perguntar duas coisas que penso estarem relacionadas. Nós temos outros coronavírus, entramos em contacto com outros coronavírus que andam no ambiente, e esses coronavírus não nos dão nenhuma imunidade para este. Primeira questão. E segundo ponto, a ideia que eu tenho, aliás, eu tinha uma ideia que acho que era errada, que era que os coronavírus que nós temos não nos conferem grande imunidade, que é uma imunidade muito curta no tempo. E neste nós já temos alguma ideia exatamente se é assim? Corrija-me se não estou... Ok. A primeira pergunta era em relação ao... Desculpe. A primeira pergunta era em relação à questão de se nós estamos em contacto com esses coronavírus, se não temos nenhum... ok, já percebi. Sim. Não, e a resposta eu digo não tão categoricamente, porque se já tivéssemos imunidade cruzada, o vírus não era tão bom a disseminar-se. E, portanto, isso aconteceu, repara, aconteceu aconteceu de certa forma com o vírus da pandemia suína, que era do mesmo subtipo, e, portanto, aí até foi um bocadinho diferente. Ele tinha capacidade de se disseminar, pandémica, mas a doença que causava não era muito grave, a inflamação, porque já havia alguma imunidade cruzada. E por isso é que teve uma letalidade tão baixa. Porque, por definição, os vírus da gripe são classificados em tipos A, B e C, e o A e o B é que são importantes, e o A é que é pandémico, porque infecta mais que uma espécie animal e salta da espécie, não é? Para o homem, de outras espécies para o homem, e com base na reatividade serológica que eles apresentam. No tipo A contam umas proteínas estruturais, nos subtipos, que são os que definem as estirpes humanas, estirpes suínas, estirpes aviárias, é com base na glutinina e na neuronamidase. E, portanto, se era H1N1 suíno, estirpe suína, e se havia um H1N1 estirpe humana, é óbvio que havia alguma imunidade cruzada. Mas coronavírus não é assim. Pelo menos neste não é. Neste SARS-CoV-2, ele é tão eficiente que eu duvido que haja uma imunidade cruzada que seja significativa. Pode para o teste serológico haver alguma imunidade cruzada que nos dê falsos negativos.
Isso é uma questão de sensibilidade depois do teste, ok? Portanto, sensitivity, especificidade do teste. Mas isso em termos de imunidade, eu acho que a resposta eu acho que não tem influência pandémica. Pois em relação à imunidade ser de curta duração ou não, tudo indica que ela não é de grande duração. Por isso é que somos reinfectados ao longo da vida por coronavírus. E, portanto, mas o que é importante do ponto de vista pandémico é que ele é pouco virulento e que o equilíbrio é estabelecido. E, portanto, em termos médicos, não tem grande importância médica. Ou tem tanta importância médica como qualquer micro-organismo que causa uma pneumonia neste tipo de grupo de risco. E, portanto, aí acho que não se põe a questão da imunidade. Eu não estou preocupado. E respondendo à pergunta se este SARS-CoV-2 causa imunidade ou não, eu diria que já temos algumas indicações, temos que esperar mais algum tempo, mas temos algumas indicações que provocam, repare, senão não se estavam a usar soro hiperimune de pacientes ou doentes em convalescência para fazer imunidade passiva para salvar situações mais graves hospitalares. Portanto, se o soro é hiperimune, em princípio, temos alguma grau de imunidade, não é? O que não quer dizer que não haja pessoas que sejam reinfectadas ou que não hajam pessoas que tinham seropositivas, mas que tinham um teste negativo, um falso positivo por genoma. Portanto, está tudo muito no princípio, há muita confusão. Eu acho que o normal é esperar que deem alguma imunidade. E não acho que seja problemático ser uma imunidade de curta duração. Ok. Aqueles casos que foram descritos como eventualmente indivíduos que tiveram a infecção e que depois foram novamente infectados, eu nunca percebi se eram novamente infectados ou se davam positivo, que são coisas diferentes, não é? Pois, o que eu também li esses comentários, li esse estudo, o que fica no ar é a incerteza se eram pessoas que podiam ser falsos positivos para o teste, ou foram dados como falsos negativos e como seropositivos, e depois contraíram outra vez, depois foram positivos, contraíram a infecção, não se percebe muito bem. Havia ali não havia história clínica robusta para permitir tirar uma conclusão definitiva. E estamos a falar de uma amostra muito pequena em relação ao que é tudo, não é? E não é descabido que possam surgir algumas situações dessas. Não é descabido. Por isso é que o teste da sorologia o algoritmo faz a sorologia e depois faz sempre o teste de detecção do ácido nucleico, para saber se a pessoa está positiva ou não, independentemente de ser seropositiva ou seronegativa. E, portanto, se for seropositiva e tiver negativa, ótimo. Se for seropositiva e tiver positiva ainda para o género viral, tem que esperar mais um bocadinho e repetir o teste até a pessoa ter tempo para eliminar. E há sempre pessoas na população que vão demorar mais tempo a eliminar o vírus. E vão disseminar o vírus, vão ser os shedding, como se fala em inglês, durante mais tempo. Mas isso é normal em todos os vírus. E, portanto, há ali algumas variações. Eu há pouco, por acaso, esqueci-me de dizer que, agora lembrando, que nesta task force de desenvolver os testes serológicos também está o ITQB, que é um parceiro fortíssimo também no teste. Portanto, no fundo, estão quase praticamente todos os institutos aqui em Lisboa, na área de Lisboa, e no Porto também, onde estar a fazer, e noutros sítios. E hoje, por exemplo, para os testes de detecção do vírus, do genoma viral, há imensos politécnicos e imensas universidades pelo país todo a fazer, e isso demonstra o voluntarismo e a importância que a ciência tem e o investimento que se fez em aumentar a massa crítica científica do país, num momento destes, é muito valioso para o país, num aspecto muito prático e palpável. Acho que isso é muito importante ter essa noção. Muito bem. Indo para a vacina, esta vacina, que tipo de proteção é que nos vai dar? Nós temos essa ideia, isto é, nós temos, por exemplo, a vacina da gripe, que temos que alterar porque os serótipos, entretanto, também vão alterando. Exato. Esta vacina é para ser uma vacina com que duração? Qual é a perspectiva? Se é que nós... Olha, eu não faço a mínima ideia, não lhe sei responder à pergunta, e acho que ninguém no mundo lhe sabe responder a essa pergunta. Podemos especular um bocadinho. Bom, em relação à vacina, ela demora, porque já no passado tivemos acidentes vacinais e não queremos cometer os erros do passado, e mesmo na situação pandémica, temos que obedecer a determinadas regras de ensaios clínicos. E, portanto, não se antevê, e eu ouvi o CEO da Bill and Melinda Gates Foundation, que são a fundação que está a patrocinar, e já há vários anos,
a investigação em pandemias, e nomeadamente que tem as vacinas em fase mais avançada de ensaios clínicos, e ele próprio foi muito categórico a dizer 18 meses. Mas repare, nada indica que a vacina vai ser eficiente. Quando chegar aos fins dos 18 meses, por isso é que eu digo, não podemos contar com a vacina neste momento. E mais, mesmo que a vacina seja eficiente, eu diria, e aí atrevo-me a dizer, com base no conhecimento que eu tenho da virologia dos coronavírus, desta família de vírus, é que uma vacina, neste momento, seria muito importante ter-la. Muitíssimo importante. Salvava muitas vidas e resolvia muitos problemas. Independentemente do tipo, mesmo que causasse uma proteção de 80%, ou de 85%, ou 90% de eficácia, era muito, muito, muito útil. Muito útil. Numa situação em que a pandemia passou e se está numa situação endémica, eu vejo muito pouca utilidade para um tipo de vacina deste género. Até porque as vacinas foram desenvolvidas para animais domésticos e com eficácia muito relativa, precisamente por esta questão das imunidades serem de curta duração e dos vírus serem endémicos e irem reinfectando. E, portanto, se calhar a imunidade que a vacina vai provocar não é assim uma imunidade tão forte, não sei. Mas ninguém sabe responder a isto. Isto são puras especulações minhas, com base em algum conhecimento que eu tenho do que é que são os coronavírus e do que é que são as tentativas que se fizeram para ter vacinas eficientes contra coronavírus não humanos, contra coronavírus animais. Aquela questão que nós vemos de eventualmente podermos ter uma vacina em outubro, e isto vem aparentemente de uma instituição como é Oxford, não é, que é uma instituição credível, como é óbvio, acha que será possível, para além de que, mesmo que tenhamos a vacina em outubro, isso não quer dizer que a tenhamos para administrar às pessoas, nomeadamente do ponto de vista global, não é? Claro, em Portugal, se calhar íamos precisar de 7 milhões de doses vacinais, não sei, vacinas, ou talvez até mais, se fosse preciso. Às vezes até é preciso dar mais do que uma, não é? Mais do que fazer mais do que uma imunização, precisamente para estimular a memória imunológica. Não sei, eu acho que seria fantástico termos uma vacina, e uma vacina em outubro para toda a gente, ou para uma grande percentagem da população. Acho que é muito complicado, e eu sei porque partilho essa visão com muitos cientistas, que é muito complicado produzir as vacinas, mesmo tendo uma vacina, produzir vacinas a nível global e ter essa capacidade de produção, não é de um dia para o outro que se faz, numa semana, 2, 3, ou num mês, ou 2, e portanto eu prefiro pensar numa situação mais atual, que é de que neste momento é pensar quais são as ferramentas que nós temos, que é o distanciamento social criterioso e com proteção, com a prioridade de proteger o grupo de risco, que é assim que aliviamos também o Serviço Nacional de Saúde, e dos testes. Se a vacina vier, espero bem que venha, é fantástico, e nisso todos os governos, todos os países estão a fazer um grande papel, que é o de patrocinar e de financiar as empresas e os cientistas e estimularem a investigação neste coronavírus, que da ingenuidade humana pode surgir uma grande descoberta, e portanto temos que apostar nisso também, e por isso é que a Fundação para a Ciência e Tecnologia lançou um programa especial para estimular a investigação prática, e que o Serviço Nacional de Saúde, no desenvolvimento de testes e de terapias e tudo mais, que tivesse um impacto já imediato, um impacto também a curto prazo e também a médio prazo, e por isso é que a União Europeia também lançou uma iniciativa para se investigar o Covid, também a La Caixa, que está neste momento com uma iniciativa, e portanto há toda uma esperança e um investimento na vacina, nas terapias e na ciência. Mas isso é uma coisa, e outra coisa é a realidade que nós temos agora, que queremos o mais rapidamente possível não criar uma situação que pode ser ainda pior que o próprio vírus, e pode haver pandemia, que é uma situação de segurança social, segurança dos países. É uma coisa que me preocupa imenso, porque é completamente impraticável estar em estado de emergência durante muito tempo, não é?
Isso é uma noção que é partilhada por todo o mundo, por todos os cidadãos. Portanto, não é preciso ser político, claro que os políticos têm essa responsabilidade, e não os invejo por isso, que tomam decisões muito difíceis, são aconselhados pelos cientistas, são aconselhados pelos sociólogos e por toda a sociedade, mas eles é que têm que tomar as decisões. E não há decisões fáceis neste momento. E retrospectivamente, pois, podia-se ter atuado mais cedo ou mais tarde. Repare, é um bocado injusto, não é? E, portanto, eu acho que estou muito preocupado com aquilo que pode surgir do futuro, não é? Pode-se criar aqui uma crise muito grande social e isso preocupa-me imenso, como cientista e cidadão. Exatamente, e isso é muito preocupante aliás, eu acho que nós de facto fomos exemplares, como já disse, relativamente a estas regras de distanciamento social, mas efetivamente isto tem um prazo na nossa cabeça, não é? E acho que nós, efetivamente, e eu penso que vamos começar a sentir isso. Já hoje houve um documento de 100 personalidades acerca da necessidade de começar a libertar um pouco, e isto, a pressão vai aumentando, não só porque as pessoas, do ponto de vista psicológico, começam a não tolerar muito esta pressão, como do ponto de vista económico começam a sentir dificuldades que são muito complicadas. Efetivamente, não estamos a entrar, apesar dos números nos estarem a dar algum conforto, digamos assim, em termos de evolução, estamos a entrar numa altura que vai ser crucial e que provavelmente teremos mais problemas postos pela população. Isso eu também acredito nisso, efetivamente. Eu acredito que com as ferramentas que estamos a utilizar, científicas, com os testes e com formas inteligentes de protegermos o grupo de risco, vamos gradualmente conseguir regressar a alguma normalidade, pelo menos para mitigar esses aspectos sociais e tudo mais. Acho que tenho com plena confiança que isso vai acontecer, até porque o ser humano é muito criativo e inteligente e, portanto, os problemas estão muito bem identificados hoje, neste momento. Não aceito questões de que não se sabe nada sobre este vírus, não se sabe o que é que vai acontecer, não me revejo nessa posição. Acho que sabemos imenso, temos que aplicar o conhecimento que temos nas novas situações. Esta é uma nova situação, temos que apostar nesse conhecimento, temos que o aplicar de uma forma inteligente e acho que reunimos todas as condições para começar a aliviar o problema e a solucionar o problema. No entanto, eu digo e confirmo que, e volto a dizer, aliás, que o potencial pandémico é enorme. Temos que o fazer com um grande critério, mas acho que o povo português percebe isso e acho que o conseguimos fazer com regras e acho que, felizmente, não sou eu que tenho que tomar essas decisões, mas acho que até termos os testes serológicos é preciso ter muito cuidado. Monitorizar o nosso trabalho, se as medidas estão a descontrolar ou não, porque há aquele fator que eu lhe falei do número de mortos por semana por 100 mil habitantes. Há ali um fator que é o de 0,2, que até pode ser ajustado ou não. Nós, com esse indicador do número de mortes, conseguimos perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, isso conjugado agora com os testes serológicos, vai ser fantástico, não é? Porque nós vamos conseguir gerir a coisa bem, mas temos que ser disciplinados. E há coisas que este ano não vão acontecer e que não vamos poder retomar. Outras que sim, e felizmente que o podemos fazer. Sim, e existem problemas adicionais, porque nós temos um país ao lado que, de facto, descontrolou muito a sua situação. E enquanto a Espanha não estiver controlada, nós também não estamos, porque a relação é muito próxima. Nós estamos a ver agora que a China começa a ter novos casos exatamente de cidadãos que estavam na Rússia, que voltam e que... Nas 4 semanas, por isso é que eu digo, isto é um problema global. E como falou, nos países de baixo rendimento, que são os low income countries, não é? Como alguns países da África, países do Sudoeste Asiático, países da América do Sul, vai ser muito complicado. E, portanto, neste momento temos um vizinho que está numa posição melhor do que nós em termos de imunidade natural e populacional, porque teve muito mais infecção que nós, tem o vírus espalhado pelo país inteiro e é uma ameaça a Portugal que se prestou muito bem, mas por sermos tão bem comportados, agora somos mais suscetíveis, não é? E é preciso ter essa noção, e é preciso ter a noção que precisamos fazer as coisas e seguir à risca
aquilo que o Serviço Nacional de Saúde, as diretrizes que ele nos der e que o Governo der, não é? Porque temos que ter confiança que estamos a fazer as coisas bem feitas, e só podemos ter porque fomos como os jornais da imprensa internacional todos disseram e comentaram, fomos o bom aluno da Europa e do mundo e conseguimos fazer isso de uma forma muito eficiente. Muito bem, eu estive aqui a ver as perguntas, nós acho que respondemos a tudo aquilo que nos foram perguntando. Uma última pergunta, que é, existe alguma razão para além, obviamente, de fatores epidemiológicos, que certamente que justificarão, de haver uma tão grande discrepância que se vai acentuando no país, nomeadamente entre o Norte e o Sul, e não é tanto o Norte e o Sul, porque é mais o Porto e os concelhos limítrofes para o resto do país. Eu que estou aqui, eu que sou do Porto e vivo na Maia, que é um dos concelhos também mais afetados, de facto parece que cada vez mais, cada dia que passa e vejo os números, parece que estou aqui exatamente cercado pelos coronavírus, com o resto do país a evoluir no bom sentido. É uma questão muito importante. Se olhar para Espanha e Portugal é o mesmo fenómeno, só que mais pequeno é dentro do nosso país. Portanto, Espanha descontrolou-se, mas Portugal não. Dentro de Portugal, o Norte descontrolou-se não por negligência, porque teve mais casos, não se sabia que tinha, não era? Era aquela coisa que eu dizia que não era expectável, mas o Sul não. Agora, isso é extraordinariamente importante no desenho das políticas de distanciamento social e como é que vamos libertar a população. Tem que ser olhado a nível regional. O que é para Lisboa é diferente do que é para o Porto, do que é para o Algarve. E, portanto, por isso é que transcende a competência de um cientista que é virologista como eu. E tem que vir as pessoas que percebem de demografia, que percebem de epidemiologia e de saúde pública e dizer quais são as melhores medidas para cada região, para cada situação. Tem que ser uma coisa feita à medida, não pode ser uma regra para todos, porque isso assim não vai funcionar. Até porque se pode libertar algumas regiões do país um bocadinho mais e ainda conter as outras até que esteja controlado e depois se começa a libertar, é isso que tem que ser feito. Tem que ser feito olhando para a realidade de cada região. Então, porque nós temos um país pequenininho, mas é heterogéneo. E, portanto, isso tem que ser visto, até porque o Porto, neste momento, tem muito mais casos, portanto, tem muito mais casos escondidos. E, portanto, se adotar as medidas, se calhar, de Lisboa ou de outra... Se eu estou a mandar... Isso é lógico. E sou lisboeta, mas não sou bairrista. E, portanto, é preciso ter cuidado, muito cuidado. E essa pergunta, como última pergunta, é uma pergunta muito importante. Sim, senhora. Muito bem, Pedro Simas, muito obrigado. Foi excelente esta conversa e eu acho que foi muito esclarecedora para termos uma ideia mais concreta sobre o que aí vem, principalmente. Foi um enorme prazer. Obrigado.